Esses dias eu recebi uma pergunta lá no Instagram, bastante curiosa, e eu gostaria de fazer um vídeo um pouco mais longo aqui no YouTube, né? Eu não respondi lá no Instagram para poder responder com mais detalhes, né? Com mais fundamento, tá bom? E é um tema bastante delicado, né? Que está relacionado aí ao matrimônio, tá certo? E a pergunta que me fizeram foi a seguinte: meu marido não quer arrumar emprego. Sempre que falo para ele, ele fica bravo. Temos 2 filhos e no finalzinho aqui ela diz assim: me ajude. Bom, minha senhora, eu vou te ajudar, mas talvez a resposta que eu tenho para dar aqui a você não seja a que você quer, mas talvez seja a que você precisa, tá certo? Bom, primeiro de tudo, esse problema aqui não é um problema pontual, não é um caso isolado, não é um caso raro. Isso acontece com muita frequência, tanto no Brasil como em outros países, né? Eu sou psicoterapeuta, então eu já atendi diversas pessoas ao redor do mundo, brasileiros que já casou com uh, americano, que casou com alemão, né, que casou com, enfim, com homens de outros países, né? E a gente percebe esse traço brasileiresco, né, em homens também em outros países, tá? Então isso aqui não é um caso isolado, isso acontece com bastante frequência, tá bom? Mas antes de eu dar a resposta aqui, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, que é muito importante, tá? Eu acredito que esse tema é muito relevante e o que eu vou falar aqui para as mulheres talvez seja algo que eu até hoje não vi ninguém falando. Então, quanto a sua curtida ajuda, o mecanismo do YouTube é entregar este vídeo para centenas de milhares de mulheres que precisam dele, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo, tá certo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, não vamos ser injustos com os homens que são esforçados, ou seja, que são aqueles homens que de repente é, ficam sem trabalho não porque querem, não porque escolhem, mas porque a circunstância acabou deixando este homem desempregado. De repente o cara trabalhou ali na empresa 5, 6, 10 anos, 20 anos, e de repente foi demitido. E dentro dessa perspectiva, é óbvio que esse homem não quer ficar desempregado. Então ele vai correr atrás ali de um emprego, vai fazer um bico, vai fazer um Uber, vai tentar ali alguma forma de fazer dinheiro para sustentar a família. E em alguns casos, a mulher vai precisar ser muito paciente com esse homem para que ele consiga se reestabelecer, para que ele consiga de novo se inserir no mercado de trabalho, certo? Então, assim, esse tipo de homem é o homem que a mulher realmente precisa auxiliar. De repente, pagar as contas, pagar o aluguel, cuidar dos filhos. Ela vai precisar se desdobrar um pouco para esse homem conseguir cumprir com aquele dever que ele já cumpria, né? De ser o provedor, tá bom? Eu não sei se é o caso dessa moça, ela não me detalhou muito, mas se ele está desempregado, não porque ele quer, mas por conta da circunstância, então assim, tenha muita paciência com ele. Continua suprindo as necessidades. E se ele está se esforçando, observe esse esforço no cotidiano para você não ser injusta com ele, certo? Esse é o primeiro ponto, levando em consideração que ele não esteja desempregado por escolha, por uma escolha pessoal, tá certo? Para que a gente não, de certa forma, não cometa nenhuma injustiça, tá certo? Porque pode acontecer, né, da mulher, mesmo que o homem esteja se esforçando, ela não notar esse esforço, tá? Então, aqui vai o primeiro ponto de vista, tá certo? O segundo ponto é o seguinte: existem aqueles homens que, por escolha pessoal, por conta própria, eles escolhem ficar desempregados. Por quê? Porque de repente a mulher já está trabalhando, pagando as contas, cuidando dos filhos, né? E ele acabou ficando acomodado. Esse é um problema que a nossa sociedade vive com os homens fracos, né? Homens que não conseguem desenvolver a sua personalidade, desenvolver o caráter para serem grandes homens, né? E isso acontece por 2 motivos, tá bom? O primeiro por conta do feminismo, certo? Porque a mulher ela adquiriu um protagonismo masculinizado de construir carreira, conseguir as coisas sozinhas, serem independentes, mesmo tendo um marido em casa, né? Mesmo tendo um auxílio, elas buscam essa independência, elas não querem depender do marido. E isso faz com que o negócio ali na relação fique 50-50, cada um paga metade, né?
o homem faz metade do esforço, enquanto a mulher dá 100% do esforço, e fica aquele negócio desnivelado. Então o feminismo, ele criou esse problema também, tá? O segundo ponto é o seguinte: a geração passada dos nossos pais, né? Eu incluo os meus também aqui, que eles sofreram para conquistar tudo o que conquistaram. E eles acabaram desenvolvendo aquela mentalidade do seguinte: olha, tudo que eu passei, tudo que eu sofri, eu não quero que os meus filhos sofram. E isso impede, né, as crianças, tanto o homem quanto a mulher, de desenvolverem suas capacidades. Eles sempre são servidos, né? Eles acham que têm mais direitos do que deveres. Então, cria-se aqueles homens que querem ser sustentados, mas não querem sustentar, que querem ser servidos, mas não querem servir. Isso é um problema gigantesco. Por quê? Porque isso vai perpetuando uma geração de homens fracos, né? Eu lembro que, graças ao meu pai, eu me tornei um cara muito trabalhador, né? Eu lembro que um vizinho tava com o terreno lá cheio de mato e ele disse o seguinte: olha, você quer R$ 10 aqui pra limpar todo esse matagal aqui? Eu disse assim: pode ser. R$ 10 na minha época, porra, era muito dinheiro. Então eu cheguei lá na minha mãe e disse assim: olha, o vizinho aqui pediu para eu limpar ali os matos da casa dele, né? Minha mãe disse assim: não, você não vai trabalhar, você tem que estudar, etc, etc. Meu pai interveio na mesma hora e disse o seguinte: não, deixa ele trabalhar, vai ser bom para ele vai aprender a, a gastar o suor dele com o trabalho. Né? Então eu lembro que quando eu recebi o dinheiro, eu disse: nossa, que legal, então se eu trabalhar aqui eu vou ganhar dinheiro, né? Eu era bem novo, acho que eu tinha o quê? Uns 10 anos de idade, 11 anos de idade. Então foi ali que eu entendi o valor do trabalho. Então, se eu me esforçar, eu ganho grana, entendeu? Então, graças a Deus, a minha mãe não me protegeu muito, né? E nem o meu pai. E tá aqui um dos grandes problemas. Os homens hoje em dia são poupados de tudo, são poupados do sofrimento, são poupados do sacrifício, são poupados de servir, e isso faz com que desenvolva aquela mentalidade no homem do seguinte: olha, eu quero ser servido, mas eu não quero servir. Eu tenho mais direitos do que deveres. Hoje é isso. Os homens sentem que têm mais direitos do que deveres. Agora a gente chega no ponto importante aqui. Se o teu marido está desempregado por opção e você está sustentando a casa, então você está sustentando o vagabundo. E aí você pode me perguntar o seguinte: mas Everton, o que eu faço, né? O que eu faço para mudar essa situação? Entenda o seguinte: você tem que colocar esse cara para fora de casa. Você tem que chegar nele e dizer o seguinte: olha, na própria Bíblia diz o seguinte, vou dar um fundamento bíblico aqui para você. O apóstolo Paulo, São Paulo apóstolo, lá na Bíblia, não lembro que carta é, não lembro o capítulo, nem o versículo. Depois dá um Google aí e confere a frase. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte: quem não trabalha não come, tá? Bom, se quem não trabalha não come, então por que você tem que sustentar o teu marido vagabundo? Você não tem o direito de sustentar vagabundo, sendo que ele tem potencial para arrumar um trabalho, tem um potencial para empreender, tem o potencial para construir riqueza. Você não tem esse direito, não. Por quê? Porque ele está vivendo abaixo do potencial dele. Porque o que é o homem? Para que serve o homem? O homem foi feito para construir coisas. O homem foi feito para construir civilizações. O homem foi criado para construir sistemas, filosofias, o uso da inteligência aplicado à construção de benefícios e melhorias para a sociedade. Se o homem não está fazendo isso, ele está vivendo abaixo do potencial dele. Porque pensa bem, em toda a história humana, o homem construiu edifícios, igrejas, né? Construiu o mundo, entendeu? Foi coparticipante da, da criação da civilização, entende? Criou filosofias, criou teorias, criou o avanço tecnológico, tudo isso é por conta do homem, entendeu? O homem foi feito para criar coisas, o homem não foi feito para ficar em casa, cuidando de criança, entendeu? Ele participa da criação dos filhos no sentido de ser um exemplo masculino para eles, um exemplo moral, um exemplo de caráter. Mas quem forma a humanidade é a mãe. Então, quando inverte os papéis, o que acontece? O homem deixa de desenvolver o seu potencial, que seria construir coisas fora de casa, e a mulher perde o potencial de construir a humanidade dentro de casa.
construir, criar, formar seres humanos de valor. Entende? Então, quando os papéis são invertidos aí, cada um deixa de exercer aquilo que faz parte do seu potencial, que faz parte da sua natureza, da natureza biológica. O homem foi feito para carregar peso, para construir, para criar coisas. A mulher, ela nasceu para quê? Para formar seres humanos. Entende? Então, hoje, existe uma visão muito distorcida do que é o homem. Parece que as pessoas enxergam o homem como se fosse uma mulher e a mulher como se fosse um homem. Entendeu? Então, minha filha, o que você precisa fazer? Precisa colocar esse cara para fora. Você precisa dizer o seguinte: olha, meu filho, quem trabalha não come. Eu não vou lavar suas roupas, não vou lavar sua cueca, eu não vou colocar comida no teu prato. Saia desta casa, porque se você não quer trabalhar, eu não vou te sustentar. Entende? Parem de ficar achando que amor é ser boazinha. Vocês têm uma visão muito distorcida do que é amor. Você acha que amar é só você você pensa que amar é só você ser solícita, atenciosa, feminina, educada com o cara? Faz isso que ele vai fazer você de trouxa. Entendeu? Continua fazendo isso para você ver até onde isso vai dar. Porque imagina só, você com 2 filhos, tendo um exemplo, né? O seu marido sendo um exemplo de homem vagabundo para os seus filhos. Se for uma menina, ela vai escolher um cara parecido com o pai. E se você tiver um menino, o menino vai ser tão preguiçoso quanto ele é. Ou seja, o comportamento dele está sendo um péssimo comportamento, um péssimo exemplo para os seus filhos. Você tem que preservar a índole dos seus filhos. Entendeu? Você tem que afastar esse cara dos seus filhos. Porque esse cara não merece ter uma família. Só merece ter família quem tem capacidade de trabalhar. Quem não tem capacidade de trabalhar, de aceitar qualquer coisa, qualquer humilhação para sustentar os filhos, não é homem. Entendeu? Ah, não, mas eu não vou trabalhar aqui porque não é a minha área. Meu filho, se só tem isso para você trabalhar, trabalhe. Você não tem que ficar com mimimi, não. Entendeu? Você quer uma coisa melhor? Primeiro, trabalhe no que tem e estude para arrumar uma coisa melhor. Todo homem foi assim. Meu pai foi assim. Entendeu? Por que esse lazarento, esse filho da puta não quer trabalhar? Entendeu? Então parem de achar que, eu amo meu marido, então vou ser paciente. Você só vai destruir a sua família desse jeito. Você tem o direito de exigir que o seu marido seja um homem. Diz para ele, saia dessa casa e só volte quando você arrumar um emprego. Eu amo você, mas eu não vou suportar a sua vagabundagem. Eu não vou ficar aqui nessa casa trabalhando para sustentar você, não. Viu? Enquanto você joga videogame, enquanto você faz as suas merdas. Entende? Coloca esse cara pra fora. Ah, mas ele não quer sair de casa, chama a polícia. Assim, tô colocando o cara pra fora e ele não quer sair. A polícia tira ele lá rapidinho. Entendeu? O homem não pode ser protegido. Você não pode passar a mão na cabeça dele. Para com essa merda dessas heranças de educação positiva, vamos conversar. Tudo isso só faz mal pra humanidade, porra. Entendeu? Então, amor, muitas das vezes, é você tirar aquela pessoa do caminho que ela tá seguindo, um caminho errado. Mas isso exige uma força. Isso exige, muitas das vezes, dureza nas palavras. Imagina só, tem um cara mais velho, né, ali cometendo, sei lá, um abuso de um ser humano, né, com uma idade diminuta, né? Tem palavras que eu não posso falar aqui porque o Instagram não, o YouTube pode censurar, né? Mas vamos supor que o cara tá abusando lá, entende? Você vai chegar nessa pessoa e dizer o seguinte: senhor, por favor, você poderia parar de fazer o que você está fazendo? É claro que não. Pô, vai ter que chegar os homens lá e espancar o cara para ele parar de fazer o que ele está fazendo. Entendeu? O amor está intimamente ligado com a justiça. É por isso que pessoas são condenadas quando cometem um crime. Pelo menos deveriam ser condenadas, né? Porque o sistema judicial brasileiro também não tá lá essas coisas, né? O sistema jurídico tá uma confusão, né? Quem comete crime tá fora da cadeia e quem não fez nada tá dentro da cadeia, né? Muito complicada essa situação. Mas é por isso que existe a justiça. Por quê? Porque o bem comum, para que exista um equilíbrio na sociedade, quem pratica o mal, quem é omisso, precisa sofrer as consequências.
Então o amor se expressa através da justiça. Um juiz condena alguém porque o juiz é indiferente ou porque ele não gosta da pessoa? Não. Pelo menos não deveria ser assim. Ele condena por quê? Porque ele quer o bem da sociedade. Porque quando você tira um criminoso das ruas, você preserva a população, você preserva a sociedade. Então, mandar o seu marido embora de casa é preservar o bem, preservar o equilíbrio, preservar a personalidade dos seus filhos. É dar a chance para ele pensar no seguinte: olha, se eu não trabalhar, eu perco minha família. O homem precisa ter isso em mente. Ele precisa entender que se ele está se omitindo, se ele não está cumprindo com seus deveres, existem consequências, porra. Existem consequências. Entende? Eu particularmente não quero amizade com um homem que não trabalha. O homem que escolhe ficar em casa. É que eu abro um parêntese. Não sejamos injustos com os homens que não estão trabalhando por motivos que não partiram dele. Entende? Homens que de repente ficaram desempregados, mas estão se esforçando, batalhando para se inserir no mercado de trabalho. Com esses a gente tem que ter paciência, por quê? Porque eles estão se esforçando e eles entendem que existe o senso do dever, existe o senso do dever neles, tá? Agora o cara que escolhe ficar em casa, sem fazer nada, assistindo televisão, coçando o saco, jogando videogame, enquanto a mulher se fode lá pra pagar o aluguel, pagar as contas, sustentar os filhos, esse tipo de homem vocês não podem aceitar, ó, porra. Não aceitem. Entendeu? Coloca esses caras pra fora. Não passem a mão. Porque quanto mais vocês preservam esses filhos da puta, mais esses caras sugam de você. Mais esses caras se tornam narcisistas. E principalmente, depois ele vai trair você. É isso que vai acontecer. Tá bom? Então não tenham pena desses caras. Coloquem eles pra fora. Entende? Pô, fiquei puto com esse vídeo aqui. Mas é isso aí, pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. E deixa aqui o seu like nesse vídeo, porque eu acredito que muitas mulheres precisam ouvir isto. Tá bom? Mulheres, não sejam boazinhas com esses filhos da puta. Esses caras são mau caráteres, esses caras não querem nada com a vida e querem só viver no meio bom, sendo sustentados por vocês, mulheres. Tá certo? É isso aí, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo.